Alô, lobinólogicos e mitológicas, sejam bem-vindos ao Diário de Narração, um novo quadro que eu vou soltar aqui semanalmente para vocês, falando um pouquinho sobre narração, essa profissão que eu exerço há 10 anos por aqui e que é pouquíssimo conhecida de fato por vocês. Muitas pessoas acham que entendem um pouco o que é a narração ou imaginam o que seja a narração, mas pouquíssimas têm realmente a noção do que é o trabalho de um narrador, o trabalho de um caster. E é justamente sobre esse primeiro tema que eu acabei de falar aqui, narração e casting, que eu quero ter esse primeiro bate-papo com vocês. Eu vou falar essencialmente de narração por aqui, mas me permitam nesse primeiro episódio falar um pouquinho sobre o geral. Porque quando a gente fala de caster, a gente fala de todos os talentos que trabalham na frente da câmera na transmissão de esporte eletrônico, que ficou muito famoso, né? Esse termo pode ser até aplicado para fora de esporte eletrônico, mas nos esportes o termo caster ficou muito famoso e muito popular, é como a gente se chama. Mas todos são casters, mas dentro dos casters cada um tem uma diferenciação, cada um tem um trabalho diferente. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses trabalhos, porque o grande intuito desse quadro aqui que eu quero passar para vocês é inverter um pouco a situação, porque nós, narradores, casters, somos responsáveis por contar todas as histórias do cenário, as histórias das pessoas, dos jogadores, das lendas, dos momentos icônicos, mas ninguém conta a nossa história. Então tá na hora da gente contar um pouquinho da história da narração, pelo menos aqui no esporte do League of Legends, a minha história. Então vamos lá, começando explicando um pouquinho sobre o conceito de caster, né? Quando a gente fala de caster, a gente fala do broadcast, que basicamente o broadcast é transmissão, né, de esporte eletrônico ou de qualquer transmissão que a gente faça. Então o caster é o cara que trabalha no broadcast na frente das câmeras. E entre essas funções mais famosas, a gente é dividido ali entre narração, comentarista, analista, apresentador e repórter. São 5 funções, mas essas funções eles acabaram ao longo dos anos se transformando, algumas engolindo outras, algumas sumindo totalmente, mas vamos primeiro separar cada uma delas. Começando aqui com narração, trabalho que eu faço, e eu costumo falar que, inspirado no Galvão Bueno, que se chama de um vendedor de emoções, eu costumo dizer que eu sou o primeiro torcedor. A narração, para mim, é a arte de eu me emocionar para emocionar vocês que estão em casa. E como eu me considero o primeiro torcedor, isso acaba muitas vezes também trazendo alguns sérios problemas. Que é um quesito que eu quero trazer um assunto num próximo vídeo, acho que vale a pena falar um vídeo falando só disso. Que é basicamente esse aspecto de torcer. Eu gosto de narrar me emocionando. Tudo que vocês veem eu narrando, me empolgando, subindo a voz, chorando, é verdadeiro. Eu amo muito isso que eu faço. Então a maneira que eu tenho de entregar para vocês a melhor emoção possível, o melhor jogo possível, é primeiro me emocionando e torcendo para cada jogada, independente do time que esteja jogando. Vamos pegar o exemplo aqui de Pain Loud, que é o confronto que tem mais discórdia acontecendo em rede social. Toda vez que tem Pain Loud, os torcedores se degladiam. Meu Deus, tá torcendo pra Loud, tá torcendo pra Pain, e DDT. Vamos lá, quando tem qualquer tipo de jogada, em qualquer jogo, eu vou narrar aquela jogada como se eu estivesse torcendo para aquela jogada acontecer de maneira brilhante. Porque, como eu falei, a maneira que eu tenho para narrar é me emocionando para passar isso para vocês. Então, se a PEN faz uma jogadaça, eu falo, nossa, sensacional, o Dinquedo indo pra cima, ele tá dando carioca, maravilhoso, eu não sei o que. Porque eu tô me empolgando de verdade com aquela jogada, a boa execução, o que ela tá contando, e principalmente a história que ela vai gerar, e aquilo me empolga, e com isso eu consigo empolgar vocês. A mesma coisa do outro lado. A Loud vai lá 10 minutos depois e faz a jogadaça, fala, olha a chegada do Croc, é incrível, olha o Rabis! Para justamente dar a mesma importância, a mesma empolgação numa situação. E daí é que vem aqueles comentários, nossa, mas olha isso, o Shep tá torcendo pra Loud, o Shep tá torcendo pra PEN, claramente Penzete, claramente Laudete, porque sim, a cada jogada que acontece eu tô torcendo pra aquela jogada, mas eu tô torcendo pra todas as jogadas que acontecem, independente do time que esteja jogando, porque eu preciso dar vida pra elas, eu preciso emocionar vocês que estão em casa, e pra isso, na minha visão, eu preciso me emocionar primeiro.
E com isso, a torcida vai acontecer jogada a jogada, mas nunca torcendo para um time, e sim torcendo para a jogada acontecer, para um pentakill. E por que você acha que eu fico puto quando não vê um pentakill? Porque... eu desisto. Porque eu quero eternizar a jogada, eu quero deixar ela intensa, eu quero preencher aquilo na narração. E eu quero que as jogadas venham. A torcida só acontece no internacional. O que acontece muitas vezes é que no Stomp, a gente vai falar muitas vezes do time que está estompando. Então é óbvio que aos ouvidos do time que está perdendo, o comentarista, o narrador vão estar torcendo, entre muitas aspas, pro time que está estompando, porque ele só está falando deles. Afinal de contas, as grandes jogadas estão acontecendo no time que está estompando. Mas enfim, a gente deixa isso para um próximo vídeo, já falei até bastante sobre isso, mas o grande ponto sobre a narração é exatamente esse para mim. O narrador tem a função de contar a história, de ditar o ritmo que a transmissão vai indo, porque as emoções, a maneira que a comunicação vai passar para vocês, e vocês escutam tudo isso, passa pelas mãos e pelas bocas do narrador para poder fazer essa contagem, né, para você fazer essa narrativa e a história ir se criando com cada vez mais detalhes e sensibilidade. O comentarista, ele tem a função de estar junto com o narrador dentro do jogo, batendo esse papo. Ele vai passar informações relevantes, ele vai fazer alguma análise por ali que o narrador acabou não vendo no meio de uma teamfight que acontece durante muitas coisas, ele vai ter uma informação mais aprofundada, muitas vezes ele pode ser um ex-jogador que acrescenta muito sim nessa visão competitiva, de treinamento, de dia a dia, de gaming house, então ele vai ter uma noção muito mais complexa do que o narrador e a função dele é complementar o narrador. Da mesma maneira que o narrador, em geral, vai ter uma narrativa melhor e uma oratória melhor do que um comentarista, o comentarista vai ter muito mais conhecimento para agregar ao jogo e não ficar só contando história e não ter sua emoção, e sim ter muita informação e por que aquele time fez aquilo, que aquele jogador tomou aquela decisão e poder fazer então a conversa ser completa. Já um analista, ele tem a função muito parecida com essa, só que o analista, ele essencialmente, ele é um cara que ele vai aparecer antes e depois do jogo, não no in-game. Ele tem uma função analítica de entregar dados, analisar jogadas, ver um replay, entender uma build, falar do pick ban, tudo isso numa mesa de análise pós ou pré. Entretanto, falando aqui de League of Legends do CBLOL, a gente extinguiu essa função de analista. Ela basicamente virou uma função de comentarista. O analista que fazia aquela somente mesa pós-jogo, a mesa pré-jogo, ele entra na partida e ele vira o comentarista trazendo aquelas mesmas informações de maneira mais dinâmica também ao longo do jogo, e foi assim que nasceu o Tricast aqui no CBLOL. A gente extinguindo um pouco essa função do cara somente analítico e coloca ele dentro do jogo. Quando a gente tem esses comentaristas que fazem o game também na mesa, eles basicamente fazem a mesma função, só que eles fazem com mais calma, com mais tranquilidade. Tem a questão da análise, tem a questão de tudo isso, mas eles ainda vão participar do jogo. Antigamente não. Antigamente o analista era separado. O analista não fazia in-game e o comentarista não fazia pós-game nem pré-game. Então, hoje em dia, todo mundo faz tudo. Todos os comentaristas agora, eles fazem a mesa pós, fazem a mesa pré e fazem também dentro do jogo. Além disso, a gente tem a função de host, né, que também mudou muito com esses anos aqui dentro do CBLOL. O host, ele é o apresentador, é o âncora. É o cara que, numa transmissão televisiva, ele é responsável por guiar a transmissão. O que é muito diferente, por exemplo, de uma transmissão do Ilha das Lendas, que não precisa de um host. É uma resenha, uma mesa redonda, todo mundo fica ali, brincando, zoando, pá, e eles podem se atropelar, não tem problema, porque não tem um roteiro a ser seguido. Eles vão no flow, eles vão no fluxo do rolê. Já na transmissão de CBLOL, por exemplo, de LBFF, de CS, o que você quiser, você tem o roteiro, você tem o timing a seguir. Vai entrar um vídeo agora, esse agora tem que jogar para narração, tá na hora dos pix bans. Então é preciso ter uma pessoa que vai guiar o ritmo da conversa. Ele vai passar a conversa para uma pessoa, enquanto que o diretor tá falando com ela que tem tanto tempo ainda para chamar, ela vai chamar um vídeo que foi gravado, ela vai saber a hora certa de passar para o narrador, de chamar uma matéria, de chamar uma estatística, porque tudo em televisão ele é timeado, porque ele precisa ter um início, um meio e um fim. Só que lá antigamente a gente tinha essa função de host fixo. Uma pessoa era host e mais nada. Ela era guiada somente para isso, que era o Dócil lá no início, e ele só fazia isso. Com o passar do tempo, essa função mudou uma primeira vez. Com a saída do Dócil, os narradores começaram a assumir o papel de host. Então, durante um tempo, eu e o Toboco, a gente hosteava a transmissão e depois a gente ia para o jogo diretamente para os pix bans e fazia a narração lá direto. E hoje em dia teve mais uma mudança onde os narradores saíram dessa função e os comentaristas começaram a assumir esse papel. Então existe hoje um sistema de revezamento onde os comentaristas do CBLOL assumem uma função também de host dependendo do jogo e eles vão fazendo esse guia. Então num jogo eles estão de host, no outro eles estão de comentarista pré-game, no outro jogo eles estão de comentarista dentro do jogo e por assim vai.
a gente tem essa dinâmica que torna esse cargo mais rotativo e deixa as pessoas também com mais possibilidades de contarem histórias conectadas, já que elas vão estar em várias funções diferentes, então elas vão ter participado dentro, fora do jogo e vão ter todo o conhecimento possível para poder guiar isso da melhor maneira possível. E por último, e não menos importante, repórter. Hoje em dia, a gente tem a Rafa e a Fogueta aqui, que fazem essa função de entrevistar o público e os jogadores, e não tem muito o que falar, essa função é mais do que conhecida em todo mundo, em diversas áreas, não só esportiva. Pessoa que vai atrás das informações, produz as matérias, faz VTs exclusivos para vocês e conversam, trazendo essa conexão de jogador e comunidade diretamente com a transmissão. E bem, vídeo é esse, curtinho, esse formato que eu quero, não quero me estender muito, eu já quero que vocês deixem o feedback também, o que é que vocês querem que eu fale aqui no Diário de Narração, quais os temas que vocês querem que eu aborde, e eu não quero passar vídeos muito longos, talvez esse seja o mais longo de todos, que eu tive que fazer essa pequena introdução no início, mas eu quero fazer um papo mais curto, mais rápido, mais dinâmico para vocês, até para se lançar em outras redes sociais, e a resenha é essa, sempre explicando um pouquinho mais dessa nossa profissão, que é pouquíssima vista, pouquíssima entendida, e a gente está aqui para abrir um pouco a mente da comunidade, beleza? Deixa o like, se inscreve, deixa um comentário, tamo junto, até a próxima, tchau, tchau.